Muito obrigado. Cara que é famoso, né? Recebe até aguinha na hora da gravação, da produção, né? Ah, Produção eficiente. produção eficiente é outra história, né, pai? Outros 500, né, cara? Mais eficiente que o time do Grêmio. Ah, com certeza. Aqui a produção não falha. Vamos lá. Fala, vibradores e vibradoras, como estão? Os gremistas, né, mais ou menos, e os colorados, não sei ainda. Não sei por quê, porque estamos começando mais um episódio do podcast Dibre da Vaca, o melhor podcast do mundo. Né? Hoje teremos duas partes, né? Na primeira está eu, Denilson Flores e Fernando Arthur. Ah, né, gurizada? Tá cansativo, né? Mas estamos aí de novo, né? Vocês gostam de ver a gente sofrer, então estamos aí, né? É, a galera gosta, a galera está se divertindo. Então vamos falar um pouquinho sobre Grêmio 0, Corinthians 1 na Arena, no sábado. Que, né? Mas antes disso, peço para vocês, nossos amigos, se inscreverem no canal, compartilharem os nossos conteúdos. E quem quiser também nos ajudar lá com o Betsul, que é nosso parceiro, né? Clicando aqui no link, vocês podem fazer o cadastro, né? E aí vão nos ajudar, né? Façam o cadastro, depositem 20 pilinha, 20 cru-cru, e aí aguardem a compensação e logo em seguida vocês vão poder fazer algumas apostas lá e quem sabe ganhar uma grana. Não apostando no Grêmio, evidentemente, coisa que eu não fiz. Não apostei no Grêmio e ganhei uma graninha, evidentemente, né? Porque eu sabia, eu conheço o time que eu torço e eu conheço o momento, eu conheço o Filipão. Ganhou uma graninha ou deixou de perder uma graninha? Não, ganhei, porque eu apostei no Corinthians, né? Então, cara, Não se faz isso, cara. Tu não aposta nesses momentos. mas é que tava pagando 2 por 4. Olha só. É, aí tá valendo. Então, né, eu conheço o Grêmio, cara. Mas enfim, Fernando, o que tu me diz do jogo? Assim, um primeiro momento, o Grêmio, gostei do Grêmio do primeiro tempo, né? Acho que a gente pode falar isso. Mas o primeiro tempo contra o Flamengo eu achei muito melhor que o primeiro tempo contra o Corinthians. Eu quero ouvir as tuas ideias, tua opinião sobre o jogo. Cara, tá ficando um pouco difícil de gravar os episódios sem ser absolutamente repetitivo com relação às atuações do Grêmio, mas eu concordo contigo, o Grêmio foi muito melhor no primeiro tempo contra o Flamengo do que no primeiro tempo contra o Corinthians. Por quê? Como é que eu vou dizer? No primeiro tempo contra o Flamengo, o Grêmio foi bem. E não era aquele bem comparado a ele mesmo. O Grêmio foi bem naquele primeiro tempo. Contra o Corinthians, o Grêmio foi bem comparado a ele mesmo. As últimas atuações não foi nada demais, mas tu via a vontade, o Grêmio marcando em cima, dando calor do Corinthians, pressionando e tudo mais. Mas o Corinthians é um time que tem uma de anos já, né, cara? Um sistema defensivo muito bom, muito sólido, muito bem protegido. Sei. Contra um time praticamente estéreo, né? Como o do Grêmio, né, cara? O Grêmio não consegue fazer nada, absolutamente nada. O time não cria, a bola não chega. Então, o Grêmio, por mais que pressionasse, conseguisse por vezes roubar a bola no campo do Corinthians, o Corinthians, por meia hora do jogo, não conseguia passar do meio de campo do Grêmio sequer. Ficava trocando passes defensivamente, o Grêmio correndo atrás, volta e meia pegando. Só que aí o Grêmio roubava a bola na intermediária. Aí, aquele pensamento que a gente vem comentando já de um outro bom tempo também. Isso de 3 anos para 3,5 já para cá. Cara, pega a merda da bola e que nem uma flecha, vai para dentro do gol. Mas o Grêmio rouba a bola e para. Tá, pera aí. Onde é que tá os companheiros? Ah, tem um aqui, tem um ali. Quando olha, já remontou toda a defesa dos caras, sabe? O Grêmio não consegue roubar a bola e partir numa velocidade, tipo, 3 ou 4 para pegar desprevenido, tipo, 3 contra 3, 4 contra 3. O Grêmio Sei. pega, corre até a intermediária, e independente de quem tá com a bola, vai pisar na bola, vai parar e vai voltar. Fale. E tem um jogador em especial que faz muito isso. Sim, sim, que se chama Alisson. Alisson. Exatamente, vai lá. Vai lá. Que se chama Alisson. É o principal. Cara, corre, seu desgraçado, corre. Aí ele chega lá, vai, cara. Tem só o zagueiro perdido. Cara, o Grêmio consegue pegar o zagueiro correndo em direção à área, tipo, do lado dos caras do Grêmio. É só tu ir pra cima do cara, tentar driblar, tipo, o cara tá totalmente mal posicionado. Ele não tá de frente pro atacante. Aí pega, para, tudo, olha.
espera o adversário se remontar, conseguir se defender melhor, e aí é óbvio que não vai criar, né? O Grêmio já não consegue criar contra time desarrumado, imagina contra uma zaga arrumada, né? Exatamente. Mas, cara, eu gostei do Grêmio no início, marcando sua pressão, não deixando o adversário respirar, mas para variar faltou gás, né, cara? Não consegue manter isso aí. Para te manter isso aí, tu tem que fazer isso e marcar o gol. Porque daí o adversário vai ter que sair e tu vai conseguir parar de fazer isso para pegar em contra-ataque e tentar ampliar a partida. Só que o Grêmio marcar um gol, a gente sabe que é um parto desgraçado, né, cara? O Grêmio não consegue fazer gol. Ou tem que achar um pênalti de xiripa lá, ou pegar um Bahia numa fase desgraçada que tinha feito 1 ponto em 21 pro Grêmio conseguir ganhar, sabe? Pega um Sim. time minimamente mais ajustado e o Grêmio já não consegue criar nada. O Grêmio fale e sei lá, que eu já nem sei mais o que falar para não me alongar tanto, mas a escalação inicial eu achei interessante. Uma pena é o Campas totalmente fora de ritmo de entrosamento, que é lógico, é óbvio, né? Sim, Errou tudo que tentou, mas daí o cara vai pensar, nah, então o Campas não tinha que ter começado. Como nós até achamos, né? Nós conversamos com isso, que talvez não devesse ter começado. Mas daí tu botaria, por exemplo, ali um Jean-Pierre. Ele ia errar tudo também. Estando entrosado com os companheiros, ele também ia errar. Tu ia botar um outro volante ali e o time ia ficar com uma outra postura. Não entendi o Filipão. O Filipão quis pôr o time um pouco mais pra frente sem ser tão defensivo. Mas o cara precisa. Hum? Não, vai lá, termina a tua tese. Ah, com o Campaz ali, ele quis. Senão ele teria colocado o Lucas Silva e posto o Vila Sante fazer a função, que também não é bem a dele. Tentou, mas. Né? Aí vem o segundo tempo e o Filipão. Né? Foi o Filipão do Flamengo, Grêmio Flamengo, né? Errou tudo de novo nas Então, substituições. E aí eu deixo pro meu amigo Denilson Flores completar. cara, o que que eu posso dizer? Tá, eu entendi o Filipão ter colocado o Campaz desde o início. Eu acho assim que era para tentar dar uma agredida no Corinthians, mas o Campaz chegou praticamente ontem, não tem entrosamento com a equipe. É, Ele tem qualidade, a gente consegue perceber nisso, perceber essas coisas nele. Só que ele não tem entrosamento. Eu achei que o Grêmio estaria com dois volantes, com três volantes na real. eu Essa também era achei. a minha E quero o escalação, melhor, né? que era o Lucas Silva, o Thiago Silva não, desculpa, o Thiago Santos, e o Vila Sante, né, na função ali que o Maicon faria mais ou menos, ou na função de meio mais adiantado. Eu acho que ele consegue fazer isso. Mas, enfim, eu achei que ele entraria com esses três volantes. Porque né, o Grêmio não pode levar gol, porque se depender de um empate, de uma virada, não vai conseguir, partindo por esse princípio. Outra, tá, ele colocou o Campaz, mas aí tu coloca um jogador mais agudo do lado do Campaz, né? Não coloca o Alisson. Ele Uhum. só trocou o Alisson de lado. Aí colocou o Ferreirinha, que é do jogador mais, que é esse jogador mais agudo, e eu vou falar, o Ferreirinha, sei lá, 1 mês, 2 meses fora de jogo, fora de ritmo, é o melhor extremo que o Grêmio tem. Porque se tu for pegar o Luiz Fernando, não existe. O Léo Pereira, né? O Léo Pereira, né? Porque é um garoto ainda. Aí o Gui Azevedo mandaram para o Curitiba, o Léo Chu mandaram para os Estados Unidos e não tem outro. Então, o seguinte, para mim, desculpem, para mim o Filipão errou já na escalação. Então, eu teria começado com os três volantes. Mas é muito defensivo, tá jogando em casa. Mas se é para não jogar como o Grêmio fez, então inicia com os três volantes, depois tu solta o time. Aí tu solta o time Exatamente. quando o adversário vai estar mais desgastado também. É uma estratégia. Se vai dar certo ou não, beleza. Mas eu não sou pago para pensar como o Filipão é. E bem pago, aliás. E então, o seguinte, cara, o Campaz, eu acho que ele tinha que ter colocado no segundo tempo. Enfim, beleza. Eu também Aí acho. o, aí o Filipão tira o Ferreira, que é o melhor extrema. Mas não vinha jogando bem. Mas pelo menos ali poderia sair uma jogada individual, colocar um atacante na cara do gol, daqui a pouco uma falta perto da área. Que não é com o Alisson que tu vai ter isso. Aí tu mantém o Alisson, cara. Pelo amor de Deus, tu precisa ganhar o jogo e tu mantém o Alisson. Não dá, não tem como. E aí depois
O Filipão tentou, colocou o Michael descontrolado, Diego Souza descontrolado. Aí tu vê que tá tudo errado. O Grêmio não tem, sei lá, não tem psicóloga, sei lá, no Grêmio, porque não é possível os jogadores já entrarem tão pilhados. Tá certo, aquele árbitro ali, ele apronta contra o Grêmio, contra a dupla Grenal, ele apronta. Ele acha que ele é o centro das atenções? Sim. Ele é horroroso? Sim, ele é. Ele é horroroso? Sim. Tá fora de forma? Sim. Mas é o árbitro, é o cara que tu vai conduzir a partida. E ele conduz da maneira que ele quis. Ele sempre faz isso, ele picota o jogo, deixa os times revoltados, enfim. E daqui a pouco, cara, ele vai aprontar alguma coisinha, embora o resultado não tenha passado por ele. Mesmo que o Grêmio reclame ali de um pênalti no Rafinha, um lance ali do Léo Pereira, perdedor. E não sei o que, bababá. Mas não pode ficar já nessa coisa de arbitragem tá querendo me prejudicar. Sim. E vai ser isso em todos os jogos até o decêncio, vamos dizer assim. Então, cara, tá tudo errado. E uma outra coisa agora que tá errado é que o time só se reapresenta na quarta-feira, né? Que absurdo, que piada, precisando trabalhar, né? O time só se reapresenta na quarta-feira. Sim, dá tempo de um pagodinho, né? Dá tempo de vários pagodes. Não que eu tenha especialidade nisso aí, claro que não, evidentemente que não. Mas dá tempo de fazer uma coisinha, dá tempo de fazer muita nojeira. Essa que é a verdade. Né? Vamos parar por aqui na nojeira só. Mas, cara, aí na terça-feira, olha a programação do Grêmio, na terça-feira, você representa os jogadores do DM, né, que estão ali fazendo tratamento, e na quarta o grupo principal, todos. Pô, nós estamos gravando no domingo. Tem a segunda, tem a terça, tem a quarta. Os caras vão ganhar folga porque... E tem o próprio domingo, né? O time jogou sábado, né? Sim, tem isso, exatamente. Mas aí o domingo, ok, beleza, tu até entende. Depois de um jogo de tanto estresse dos principais jogadores, né? Dos cascudos. Mas, pô, o grupo se apresentar na quarta-feira... Não, cara, aí tá tudo errado. Tá tudo errado. Pois então, meu velho. Cara, eu acho que é isso, né? Cara, queria te falar mais uma coisa que eu tava reparando, assim, no jogo lá. Vamos lá. Foi um jogo que comecei... Como, tipo, eu não estava em casa, vendo o jogo, no caso, né? Aí vi pelo celular. Mas, cara, tu repara de outra forma, que, tipo, dentro de casa o cara tem mais distrações, mas o cara assiste, o cara se distrai. Aí eu tava de fone vendo e prestando muita atenção. Cara, vários ataques do Grêmio. Tu vê assim, quando o Grêmio atacava pela direita com o Alisson, meu, tinha um corredor pro Alisson correr e jogar. Um corredor. Sim. Nada. Ferreirinha pegava a bola, era 2 ou 3 marcando. Tu vê, cara, o adversário sabe. Esse aqui tu marca. Aquele lá tu deixa que a natureza faz o serviço sozinho. Não precisa marcar. A natureza marca. Exatamente. Daqui a pouco, cara, vai chegar um momento que o Grêmio vai ter que, sei lá, tentar com 2 extremos agudos. Se vai dar exatamente. Certo, beleza, não sei. Exatamente. Cara, é impressionante tu ver. O Ferreirinha pegava a bola, vinha 2, passava pelos 2, tinha mais 2 ou 3. O Alisson pegava a bola e corria, um oceano, cara, e ninguém chegava. Não, aí lá na intermediária vinha alguém. Sim, não, e um detalhe, o Alisson pegava a bola, corria, né, avançava uns 20 metros e fazia o quê? Voltava o jogo. Voltava bom. Aí tu vê, cara, tipo, o adversário já sabe, cara, aqui lá tu não precisa marcar. Aqui lá tu pode deixar chegar e aqui na frente a gente marca. Mas aquele outro não, aquele outro tem que marcar, porque se der espaço ele vai entrar drible na área. Sim, eu acho que uma das melhores oportunidades foi ainda com o Ferreirinha fazendo uma jogada lá pela esquerda, que ele passou meio trancos e barrancos. Cortou em linha de fundo, né? E passou. Exatamente, colocou a bola na área e o Borja cabeceou daquela forma. Foi só isso que o Grêmio fez. O Grêmio teve 2 cabeceios e só. Mais nada, o Grêmio não chuta gol. Falando nisso, cara, porra, mas não dá pra perder aquele gol que o Rua perdeu, cara. Tudo bem que é zagueiro, mas não dá pra perder, velho. Não dá pra perder. Pois é, não sei, acho que ele não esperava ali, mas igual. Tu não pode não esperar, cara, tu tem que esperar. Tem que atacar a bola de qualquer forma. Se vai estar impedido depois, aí é com o VAR. Exatamente, tem que atacar. É bem isso. E depois, eu acho que no gol, queria falar um pouquinho do gol do Corinthians,
Eu vi várias opiniões, né, sobre a zaga, que estava muito bem, só que o Juan não conseguiu acompanhar o jogo, que Sim. é um bom centroavante. Aí o Chapecó, não sei se eu consigo. Eu até tava. Ontem, quando eu estava conversando sobre o jogo, eu até falei assim: ah, mas o Chapecó tem culpa, porque ele saiu quando ele viu que não ia dar mais, tentou voltar e bom, já era. Mas seguinte, o goleiro ele tem que ser muito decisivo. Ou ele sai de uma vez e mata a bola, mata o atacante, mata tudo, ou tu não sai. Então eu não Exato. vou colocar a culpa só nele, eu vou colocar a culpa ali no sistema defensivo como um todo. Sim. Não conseguiu acompanhar o jogo e o Chapecó ficou nessa indecisão. Então eu Sim. coloco no sistema defensivo a culpa, por assim dizer, do Sim. gol do Corinthians. Vai lá, Cara, e Fernando, para a tem. gente encerrar essa Beleza. primeira parte. Não, e só pra completar isso que tu falou aí, e tem mais, cara. O futebol mundial é assim, e principalmente o brasileiro. Se o goleiro sair, der um soco na bola, assim, trombar com todo mundo, é falta em cima do goleiro. O juiz sempre vai dar falta pro goleiro. Mesmo que não seja nada, mesmo que ele tenha feito um pênalti, digamos assim. Mas se ele foi por cima e esparrou todo, para que é falta no goleiro. Então tu sai, Exato. cara, sai a lá louca de qualquer jeito, encosta na bola, cai por cima, vai ser falta. Mas não pode ter dúvida, tu não pode sair e parar, que é fatal, não tem como, vai dar É, ruim. E para exatamente. piorar o América Mineiro venceu o Ceará, né? Pois então, né? Tudo não ajuda, mas principalmente o Grêmio não se ajuda, né? É, Porque na boa, na principalmente. boa, na boa, era um jogo, tava um jogo bem tranquilo de ganhar do Corinthians, O Corinthians mas nem ameaçava, o Corinthians nem chegava, cara. bem tranquilo, sim. Daqui a pouco até o Corinthians, ó, vamos Pelo entrar em campo, empate. vamos Né? entrar em campo e ver o que acontece. Aí não aconteceu nada de um lado, o Corinthians teve uma oportunidade e guardou, e ainda quase que no final fez o segundo com o Renato Renato Augusto, Augusto, né? joga muita bola, né? Joga muita bola. Mas é isso, meu querido. Terminamos aqui, né, o nosso primeiro Terminamos. tempo de Dívida da É, Vaca. deu de Daqui a sofrimento. pouco, já na sequência aqui, já vem pessoal para falar sobre o Inter, né? Esperamos que com uma derrota também. Pois é, né? Tomara, mas não sei. Inter embalou, o problema é esse. Embalou, né? Droga. Embalou. Então é isso, meus queridos. Fiquem agora com a parte 2 do nosso episódio do podcast Dívida da Vaca. E aí, pessoal, então estamos aqui com a segunda parte, né? O nosso segundo tempo do podcast de da Vaca. Você que está nos assistindo, logicamente, está vendo na sequência já do primeiro tempo. Dessa vez chegamos aqui para falarmos de mais um grande jogo da dupla Granal Brasileirão. Só que não, né? Só que não. Falaremos de Inter 0, Atlético Goianiense também 0. E também, jogo que aconteceu agora às 18h15, né? Finalzinho de domingo. E também tivemos às 4 da tarde o empate do Juventude com São Paulo por 1-1. Mas enfim, pessoal, já começando aqui então, dando uma pincelada no Juventude. Meu caro Rodrigão, chegou a ver a partida do nosso querido time da Serra? Não acompanhou dessa vez? Cara, quando eu liguei a TV, o Reinaldo tava batendo pênalti 1-0. Aí, bom, não vi mais nada, né? Aí Sim, depois que foi começar o jogo do Inter ali, eu vi que o Juventude tinha empatado. Bom resultado. Trava o São Paulo, dá uma seguradinha no Juventude, né? Pro Juventude exatamente. não é tão bom, mas pensando ali para a briga do rebaixamento dar uma segurada no São Paulo é interessante pro Grêmio, né? Sim, bastante. Cara, eu assisti um pedacinho do jogo. Eu acho, né, primeiramente não foi pênalti pro São Paulo. Sei que tem gente dizendo que foi, mas eu vi uns lances ali, eu fiquei um pouco na dúvida naquele lance do pênalti. Enfim, eu não marcaria. Eu acho que a Juventude fez novamente uma boa partida. Eu não achei um jogo muito bom tecnicamente. Acho que praticamente nem o jogo do Brasileirão é bom tecnicamente, né? Se não tem Flamengo ou Galo jogando, dificilmente o jogo é bom. Mas, cara, perto do que o Juventude tem que fazer na competição, perto do que o Juventude se propõe, que é brigar para não cair, é permanecer na Série A, o Juventude está fazendo o que o Grêmio deveria fazer. Atuações sólidas, jogos difíceis, mas jogos que o time está competindo, pressiona o adversário, empata aqui, ganha ali. Não são atuações desastrosas, como o Grêmio vem tendo. O Juventude vem tendo atuações
sólidas dentro do seu patamar de possibilidades, sabe? Ninguém espera que o Juventude faça uma grande exibição, goleie e tudo mais. Então, perto do que o Juventude tem para se propor para a competição, acho que está fazendo uma bela campanha. Fez mais um jogo interessante hoje, conseguiu segurar bem o São Paulo. Teria ganho se não fosse o pênalti, né? Ou pelo menos empataria em 0-0, se não fizesse o gol aos 46 com o Ricardo Bueno. Mas é um placar interessante. Seria melhor, óbvio, se ganhasse, porque passaria o São Paulo, que é concorrente na briga pelo rebaixamento, né? Sendo que estão um pouquinho mais acima dos reais candidatos ao rebaixamento, que para mim começa ali no Cuiabá, né? Que estão abaixo do Juventude. Mas acho que já é um bom placar, não perdendo já tá bom para o Juventude, eu acho. São Paulo, não, na minha visão, não vai brigar muito para ir para baixo, deve dar uma subida agora. Então, um bom resultado, uma atuação sólida do Juventude que está indo, acho que a passos, não vou dizer largos, mas a passos tranquilos para permanecer na primeira divisão. Eu concordo contigo só. Eu acho que o Juventude ele tá deixando escapar pontos preciosos, assim, principalmente no Jacone, né? Sim. Aonde ele era mais forte e tudo mais. Claro que tem a questão de não termos torcida ainda, mas o Juventude ele sempre se fez muito marcante com a torcida presente ali no Jacone, e era um time forte, era um time que fazia esse fator casa ser muito importante, e não vem conseguindo bons resultados. Tem conseguido alguns resultados relevantes ali, conseguiu uma vitória com o Flamengo, conseguiu um resultado, acho que foi com o Cuiabá, que começou perdendo e virou, uma coisa assim, mas eu acho que o Juventude está num nível médio ali, vamos dizer assim, para estar conseguindo, de repente, fugir desse rebaixamento aí. Mas uma coisa que eu queria destacar, eu estava dando uma olhada na tabela ontem, até antes do jogo do Inter, do Grêmio, assim, cara, o Inter é o 10º colocado, com 23 pontos, se eu não me engano. O Inter tem 5 vitórias. Do Inter para baixo, ninguém tem mais que 5 vitórias. Os times têm 4, tem 3, sabe? É isso aí. Então tu vê o quão porcaria tá o Campeonato Brasileiro, tirando ali Atlético Mineiro, que conseguiu dar um estirão, Palmeiras, um pouquinho mais embaixo ali o Flamengo, o Bragantino já tá mais oscilante. Cara, do 7º colocado para baixo é uma briga ruim. Horrível, cara. Eu até vou fazer um adendo, já antes de nós falarmos sobre o Inter, já encerrando aqui com o Juventude, né? Porque eu tava pensando numa coisa agora, meu querido. O Grêmio, no ano passado, foi o rei dos empates, com 17 empates no final do Brasileirão. E tu fez esse comentário agora dos times que praticamente não vencem, né? O Inter venceu 5 em 18 jogos. Então, o Inter tem 8 vejamos. O Inter tem 8 empates com o empate de hoje. Sim, o Inter tem 8 empates, realmente 8 empates. E o Ceará, que é o 8º colocado, tem 9 empates. Ou seja, eu acho que a linha está muito para baixo desse Campeonato Brasileiro. Muito não à baixo. Toa, claro, o Galo fez um investimento forte, então tá dando uma erguida ali. O Palmeiras está bem oscilante, se esperava muito mais do time. Sim. Acho que o próprio Flamengo também, mas são 3 equipes que estão brigando ainda na Libertadores, estão disputando ali a Copa do Brasil também, então meio que ficam se embananando e trocando um pouco de pontos, né? Mas, cara, tirando essas 3 equipes, o nível desse campeonato está bem abaixo. Pensando ou comparando com o do ano passado, que nós tínhamos grandes jogos, esse ano... Sim. Bom, tu cara, pega realmente ali, muito... Grêmio foi 6º colocado, né? Jogou pré-Libertadores, está lá em 17º. O Fluminense está, acho que em 16º, 15º, também foi para pré-Libertadores. Então tu vê que os times deram uma caída bem significativa desses que estavam lá em cima no bolo ano passado, né? Exatamente, não é bem isso, cara. E só completando que tu tinha comentado, falando dos empates aqui, o Grêmio ano passado quebrou o recorde de empates, 17 empates no Brasileirão. E, cara, o Ceará, em 18 jogos, empatou 9, ou seja, empatou metade. Se seguir nessa toada, vai ter 19 empates no fim da competição, vai passar o Grêmio. O Inter tem a tendência de pelo menos empatar com o Grêmio no número de empates do ano passado. Ou seja,
é um campeonato de poucas vitórias e, consequentemente, poucas derrotas. Os times estão empatando muito. E isso eleva o nível... Ninguém tá querendo ousar, né? Exatamente, cara. É uma vergonha, cara. É triste. Eu olho assim para os nossos treinadores, tanto o Filipão como o Aguirre, assim, cara, são caras que não me passam o menor entendimento do que está acontecendo com as equipes, sabe? E aí Sim. Isso me preocupa porque, bom, o Grêmio tá aí brigando para não cair, o Inter até 3, 4 rodadas atrás também estava lá no bolo e de uma certa forma tá 4, 5 pontos além ali do bolão ali dos times com 18, 17, 16. Então, cara, me preocupa que, tipo, eu não vejo evolução no Inter, como eu também não vejo evolução no Grêmio. Não, também não vejo mesmo. Tanto o Aguirre como o Felipão, parece que eles vão ficar essa temporada na dupla e a dupla Grenal já tem que começar a projetar o que eles querem para a temporada que vem e já procurar um treinador. E nós estamos início de setembro, nós ainda temos praticamente todo setembro, todo outubro, todo novembro com futebol e uma metade do dezembro, então nós temos ainda 3 meses e meio e, cara, para nós a temporada já acabou, entendeu? Já tem que começar a projetar 22. Eu concordo, o Inter ainda briga por uma Libertadores, né, que pode mudar para a próxima temporada, mas eu concordo, cara, o nível tá muito baixo e tanto que, última coisa antes de falar de Inter, para nós já falar de uma vez do Colorado, cara, o corte pro rebaixamento é 45 pontos, né? Eu vou pegar aqui, digamos, o Inter, que hoje é o 10º. Ia pegar o Atlético Paranaense, que tem a mesma pontuação do Inter, mas tem 2 jogos a menos. Tem um a menos que o Inter, né? Tem um a menos que o Inter, na verdade. Pegar o Inter. Digamos, supostamente, sim, não, nem sei cadê, só exemplo. O Inter perde pro Bragantino e encerra o primeiro turno com 23. Cara, o Inter é o 10º colocado. E se dobrar esses 23, vai a 46. O ponto de corte do rebaixamento vai ser tende a ser muito mais baixo que os 45. Talvez não vai chegar nem perto dos 45. 42 pontos. Seja... E olha lá, cara, talvez uns 39, 40 se duvidar. Porque, cara, o 10º colocado, se dobrar a pontuação, bate em 45 praticamente, sabe? Sim. Então, mas enfim. Vivemos uma crise técnica no futebol brasileiro. Exatamente, ele já falou. Vivemos nessa crise que a gente está falando de tudo para não falar do patético jogo do Atlético Goianiense e do Inter, né? Exatamente, cara. Já falando em crise técnica, em festival de empates, Inter e Atlético Goianiense, meu querido Rodrigo Cordeiro, 0-0, um jogo pra lá de horroroso e tedioso. O que tu tem a me dizer, meu querido, sobre essa peleia lá em Goiânia? Cara, eu tenho a dizer que eu não sei o que o Aguirre tá fazendo em Porto Alegre. Sendo bem sincero, porque... Ele tá em Goiânia? Agora, né? Agora tá em Goiânia. Mas, cara, é patético tu olhar pro Inter em campo e com 30 minutos o Inter ter errado 32 passes. E no final da partida o Inter errou para mais de 50 passes. É pouco, sabe? Para um time que tá praticamente um mês tendo uma semana inteira para trabalhar, para evoluir e tudo mais. Tu vê uma transição, sim, tu vê os jogadores de uma certa forma com vontade, empenhados e tudo. Essa parte dos jogadores, ok, entendeu? Eles estão entregando dentro de campo o que eles podem, o melhor deles, sabe? Mas evolução de jogo, característica de jogo, o Inter hoje ele passa tocando bola do lateral, uma rolada para trás para o zagueiro quebrar, para o Yuri Alberto tentar ganhar na velocidade. Nem sempre isso vai acontecer, principalmente se tu tiver zagueiros bem postados, e o Inter não consegue transição através da troca de passes. Somente se ele sofre, né, se ele é atacado, e aí tem um pouco mais de espaço, principalmente ali na desenvoltura do Tyson, também pelo Edenilson do lado direito. O Patrick está bem abaixo, acho que de repente é um momento para se pensar uma alternativa ao Patrick. O problema é que tu olha para o banco, o jogador que poderia jogar por ali é o Palácios, que ainda está no Chile, né? Ele não se apresentou, o Inter já pagou, mas o jogador ainda não veio. Então, cara, tá meio complicado. E uma coisa assim que me chamou muita atenção no jogo de hoje foi a ideia, né, Dourado e Lindoso, hoje na ideia do Dourado com o Johnny, cara, não deu certo. Não deu certo, tanto que o Aguirre com
15 minutos do segundo tempo desfaz, coloca o Guerreiro e tudo mais. Só que, para mim, o que faz dar um pouquinho mais certo o Dourado e o Lindoso, e não Dourado e Johnny, é que o Lindoso ele consegue ter um pouco mais de qualidade de passe, de saída de bola. Não, Sim. Tipo assim, é do 5 para o 5,5, não é do 5 para o 10, tá? É do 5 para o 5,5, 6. Mas ele consegue buscar essa bola e girar um pouco mais rápido, enquanto tanto o Dourado como o Johnny, eles são aqueles jogadores de tentar roubar a bola. E hoje tu vê que o Dourado ficou em campo por uma questão de 2 minutos, porque o Johnny sai, em seguida o Dourado leva um cartão amarelo. Provavelmente se o Dourado tivesse tomado o cartão amarelo, era ele que iria sair. Porque Exatamente. o Aguirre percebeu que os dois jogadores estavam fazendo a mesma coisa e não estavam nem ajudando tanto defensivamente e ofensivamente menos ainda. Mas me incomoda isso, sabe? Porque deu certo contra o Flamengo, porque o Inter se fechou. Mas não vai dar certo sempre. Principalmente com times mais fracos. É isso que eu queria te perguntar, meu velho. Tu acha que, tipo, tem que manter esses dois volantes, que seja Dourado e Lindoso, que tu acha que tem um pouquinho mais de qualidade pro passe, ou tu acha que isso é circunstancial quando vai pegar um time muito forte como o Flamengo, ou talvez o Galo, que precise de uma retenção maior? Por exemplo, contra o Atlético Goianiense, tu acha que talvez fosse melhor não ter essa proteção e botar um time um pouco mais leve, um pouco mais pra frente para tentar uma vitória? Olha, eu acho que sim, tá? Porque eu gosto do futebol bem jogado, entendeu? Eu gosto dos jogadores que vão te dar uma dinâmica maior. Por exemplo, tu tinha o Maurício no jogo, né? Apto para jogar. Tu tinha o Palácios apto para jogar. A gente sabe que tudo bem, não tá vindo bem. Tu tinha o Caio Vidal, que eram jogadores que vão te entregar um pouco mais ofensivamente, sabe? Daqui a um pouco, se tu tivesse uma trinca final com o Tyson por um lado, o Caio Vidal pelo outro, e o Yuri Alberto na frente, tendo uma certa firmeza com o Edenilson e o Patrick, que também são bons jogadores que ajudam na marcação, tu não precisa te fechar tanto na figura de dois volantões tranca-rua, sabe? Tudo bem, aí vai dizer, mas o Atlético também é um time que joga no contra-ataque, tu vai dar espaço para os caras. Cara, tu tem que tentar. É aquilo. 3 jogos empatando e um conseguindo vencer, tu faz a mesma coisa. Entendeu? Então não adianta tu somar 10 empates e daqui a um pouco 2, 3 vitórias, tu já tá quase praticamente na mesma coisa. Então arrisca um pouco mais. O que eu sinto que demora demais para arriscar. Eu concordo. Fora que, tipo, tu vai ter medo do Atlético Goianiense, tu tem que propor o jogo e eles têm que se adaptar ao teu jogo, sabe? Tu não tem que pensar no que eles vão fazer. É o Inter que tem que ditar as normas contra um Atlético Goianiense. Só que o Inter tá tão descaracterizado em algumas figuras ali, ou tão mal com algumas peças. Para mim, o Patrick e o Dourado não estão rendendo. Para mim, são dois jogadores que não estão rendendo bem. Então, já te limita um pouco, porque o Inter não tem nenhum jogador canhoto para colocar na vaga do Patrick ali um arrastador de bola, um condutor de bola. Ele tem no Bosquilha uma outra característica. Mas, por exemplo, o Maurício, que também é um jogador canhoto, já não é esse mesmo estilo de jogador. Ele já é um jogador que prefere ter a bola mais no meio, sabe? Então, cara, tem que achar algumas alternativas até mesmo dentro do jogo. Hoje eu senti, por exemplo, que o Tyson não conseguiu render no primeiro tempo, porque ele teve muito bem marcado e porque, principalmente, o Inter se preocupou demais em tentar defender os espaços que o Atlético forçava ali, com velocidade e tudo mais. Só que, cara, tu tem que arriscar um pouco mais, tu tem que usar um pouco mais. É o momento de tu dar o salto na tabela. Tá todo mundo travado. O Corinthians agora conseguiu a vitória ontem contra o Grêmio, saltou um pouquinho, mas as outras equipes estão todas emboladas. Onde tu arriscar um pouquinho mais, tu vai conseguir um êxito. O Inter, quando ele botou a bola no chão, botou jogadores capazes de dar um pouco mais de velocidade ali, com o Maurício, com o Caio Vidal, o Inter conseguiu propor um pouco mais o jogo. Até a própria troca do Paulo Vitor pelo Moisés já foi um pouco de crescimento do Inter. O Inter já pisou um pouco mais no campo do Atlético Goianiense. Então, o Inter tem alguns jogadores que podem ser bem utilizados, sabe? Então, daqui a um pouco é arriscar um pouco mais. Ou daqui a um pouco, poxa, por que essa coisa de sempre ser um jogador na frente? Por que não 2? Entendeu? Por que não pode o Yuri Alberto jogar junto com o Guerreiro?
e aí tu tem um jogador que caia por aquele lado, seja o Edenilson, seja o Patrick pelo outro lado, é sempre aquela coisa assim, ó, se o Guerreiro entra, o Yuri Alberto vira um ponta, onde todo mundo sabe que ele não rende, seja pela direita, seja pela esquerda, sabe? Então muita coisinha que para mim é aquilo, parece que o Aguirre ele não tá fazendo um treinamento durante a semana, ele não tá vendo isso, ele botou na cabeça dele que o Inter tem que jogar no 4-4-2, com 2 volantões tranca-rua, que o Patrick só tem que fazer paralelo, né? Só tem que fazer área meio-campo, área meio-campo. O Edenilson a mesma coisa, e se isso não dá certo, tu não tem nenhuma saída. Cara, tu tem jogadores no banco, utiliza eles. E exatamente, isso tá me incomodando bastante, sabe? Não, mas incomoda, cara, porque eu vejo isso no Inter e no Grêmio, esse problema, cara. Porque, normalmente, até as substituições, cara. Tudo bem que existem jogadores melhores que entram, às vezes não, mas tu vê, normalmente, são trocas 6 por meia dúzia. Tu não vê troca de esquema tático, troca de posicionamento. O máximo que tu vê é... bota o ponta direita pra esquerda, ou esquerda pra direita, tira o ponta esquerda e bota outro ponta esquerda, tira o volante e bota outro volante. E só muda isso, às vezes, meio que num desespero, sabe? Aí, que nem o Inter fez hoje, e que nem o Grêmio fez no desespero contra o Flamengo, tira o volante e bota o centroavante. E vai pra cima, sabe? Meio que num desespero. Mas aí, para mim, é essa questão do treinador, um treinador ultrapassado, que não consegue fazer a leitura do jogo enquanto ele tá acontecendo, sabe? Eu não acho que o Felipão e o Aguirre não tenham mais condições de treinar equipes, mas eles têm uma ideia de jogo que é ultrapassada. Me desculpa quem é fã deles, eu acho que o Felipão talvez ele vá conseguir fazer um bom trabalho para livrar o Grêmio do rebaixamento. Ponto. Nada além disso. O Aguirre vai fazer um trabalho para botar o Inter em 12º, ponto. Se tu quer alguma coisa a mais, tu tem que trazer alguém diferente, sabe? Tu tem que apostar ou tem que chegar alguém do lado dele e dizer assim, Aguirre, olha só, se o Maurício tem condições, bota ele para jogar. Ele é melhor, né, do que o Palácios, que é o primeiro, ou que nunca vai fez jogar nada, mais. Né? Exato, vai jogar. O Bosquilha já nos deu uma resposta muito positiva no ano passado. Ele tem como se daqui um pouco encaixar o sistema, jogar mais do que o Patrick está rendendo. A mesma coisa o Moisés lá atrás. Tu tem um jovem com vontade, cara, bota ele para jogar, entendeu? Sim. São essas coisinhas assim que eu acho que tanto o Inter como o Grêmio, mas pegando aqui do jogo de hoje, o Aguirre ele tá numa ideia de ser sempre as mesmas peças, foca nesses caras, vai dar resultado, porque deu certo contra o Flamengo, porque deu um pouco certo contra o Fluminense, mas já não deu certo contra o Santos, entendeu? O Inter ele poderia acabar o primeiro tempo 3-1 pro Santos, tu não vai buscar. Exatamente. Hoje, o Inter, até os 25, 30 do primeiro tempo, tu não viu o Inter com a bola. Era só o Atlético Goianiense. E o Inter teve umas 2, 3 chances, eu acho que durante toda a partida. Teve um chute do Heitor que a bola bateu na trave e o Caio Vidal teve uns 3 chutes que saiu um para cada lado, né? Mas foi só que o Caio Vidal entrou aos 30 do segundo tempo. Tu não pode ter construção de jogada só depois dos 30 do segundo tempo, sabe? Me incomoda isso. E o problema vai ser pro próximo jogo, que aí sim eu me desespero. Tu vai pegar um Bragantino, que é um time de gurizada, bom de bola, só jogador inteligente, toca, sai. Tu não tem Tyson lesionado, Edenilson na seleção, Palácio segue lá no Chile, né? Deve estar por lá ainda, sabe? Tu não tem Rodrigo Dourado, que peças que tu vai colocar? Eu não tenho como imaginar um time do Inter evoluindo pro próximo jogo. Então, é difícil. E aí o Aguirre ainda vai ter 10 dias para treinar essa bagaça. E hoje em dia a gente nem sabe se ter tempo para treinar acaba sendo bom ou se é pior, né, cara? Já nem tem mais ideia, né? É verdade. Mas enfim, meu velho, tem mais alguma coisa para falar sobre esta maravilhosa partida? Cara, só Bruno Mendes. Vamos fazer uma vaquinha aí, torcida colorada. Vamos botar aí uns 10 pila de cada um, né? E vamos buscar esse zagueiro aí que, cara, que homem. Caiu. Cara, ele tá lembrando... Sim, fale. Não, ele tá me lembrando quando o Kahneman chegou no Grêmio, sabe? Sim. Aquele cara que, tipo assim, ele é raçudo, ele é brigador, ele tira a bola de cima da linha, ele sabe se posicionar. Ele tem 1,80 m. Azar, entendeu? Azar. Ele tem impulsão, ele tem tempo de bola, que é o principal para zagueiro. Então, cara, ele é um baita jogador. Acho que
O Inter tem que fazer o maior esforço possível para já garantir, porque eu já soube, né, se falou um pouco ao longo dessa semana, da semana passada, que já tinham times de olho, principalmente Atlético de Madrid lá, que gosta muito de levar essa gurizada sul-americana aqui baratinho para depois ganhar um caminhão de dinheiro em cima. Sim. Cara, tem que aproveitar. Eu não sei quanto é que é a multa dele, a quanto veio fixado, ouvi algo em torno de 4, 5 milhões, mas, cara, Eu também se o não Inter sei. quiser, daqui um pouco é um bom jogador, é um ótimo jogador, e também pensando nessa questão de futuro, é um jogador que pode te dar uma resposta 3, 4 anos, vai evoluir muito, e daqui um pouco lá na frente tu readquire essa grana aí. Tá sendo um baita achado do Inter. Exatamente. O problema do Inter é que só com investidor, né? O Inter mesmo não tem como bancar, né? O que é uma pena, porque joga o meu jogador, minha vida, cara, bem parceladinho. Dá uma de Corinthians e paga, contrata. Pô, tá louco? O Corinthians contratando... Cara, o Corinthians não tem R$1. Os caras contrataram Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano e estão para trazer o William. Tu tá louco? O time dos caras, o meio-campo da última Copa do Mundo tá ali. E exatamente. O cara não tem R$1. Não pagaram para trazer, mas vão pagar salário como, né? Então, fica a dúvida, fica o questionamento. Mas, meu velho, acho que então era isso, meu querido Rodrigo Cordeiro, né? Era isso. Lembrando também, pessoal, antes de finalizarmos aqui, que na segunda-feira, né, amanhã, mais conhecido como segunda-feira, ou hoje, para você que está vendo, ou hoje, depende de você estar vendo, ou se você está vendo na terça, já foi ontem, quem sabe, depende, né? O futebol feminino, o Brasileirão Feminino terá sua semifinal, o Inter enfrenta o Palmeiras, poderia ser um Grenal, né? Poderia, mas não teremos. Então, no Beira-Rio, Inter e Palmeiras, jogo de ida na semifinal do Brasileirão Feminino. Boa sorte para as gurias coloradas, que é bem importante para o futebol feminino do gaúcho, que elas vão bem, porque todos sabemos que o futebol feminino não tem sua devida valorização, então, sempre que os times gaúchos conseguirem fazer algo bom, campanhas boas, brigando por títulos, é muito importante para o nosso estado. Então, meu querido Rodrigo Cordeiro, te agradecer então pela participação aqui. Valeu, Rodrigão. Feito, Fernando. Até a próxima. Até a próxima, gurizada. O próximo episódio de jogo é um jogo do Inter, o Grêmio, graças a Deus, vai me dar 15 dias de folga, de passar raiva. Amém, Senhor. Então, pessoal, nos veremos durante a semana com mais algum conteúdo aqui no Dibre da Vaca. Um abraço. Um abraço. E com esse abraço, tem também um linkzinho, linkzinho do Betsu aqui embaixo. Não se esqueça, pessoal, que o Betsu é nosso apoiador. Façam seu cadastro, preencham todos os seus dados. Em seguida, depositem pelo menos 20 pilas, aguarde compensação e os amigos estarão aptos para as apostinhas. E se inscrevam no canal, deixe seu like e comentem aqui embaixo, pessoal. Agora sim, um abraço e até a próxima.